Olá, nós somos da turma de elétrica e o nosso trabalho é sobre a história dos processadores. Bom, eu vou falar aqui da história da Intel. A Intel Corporation foi fundada em 18 de julho de 1968 pelos pioneiros de semicondutores Robert Noyce e Gordon Moore, conhecidos pela Lei de Moore, e amplamente associados à liderança executiva e à visão de Andrew Grove. O nome da empresa foi concebido como uma junção das palavras integrado, integrate, e eletrônicos, electrons, com os condutores, com o cofundador Noyce tendo sido um dos principais inventores do circuito integrado microchip. O fato de que Intel é em termo para informações de inteligência também tornou o nome apropriado. Intel foi uma das primeiras desenvolvedoras de chips de memória S. Intel foi uma das primeiras desenvolvedoras de chips de memória SRAM e DRAM, que representaram a maioria de seus negócios até 1981. Embora a Intel tenha criado o primeiro microprocessador comercial do mundo em 1971, isso não se tornou seu principal negócio até o sucessor do computador pessoal, que é o PC. Bom, Intel Corporation, estabilizada como Intel, acrônimo de Integrated Electronics, é uma empresa multinacional e de tecnologia sediada em Santa Clara, Califórnia, no Vale de Silício. É a segunda maior fabricante em valor de chips semicondutores do mundo, com base na receita, sendo superada pela Samsung, que é a inventora da série de microprocessadores x86, os processadores encontrados na maioria dos computadores pessoais, PCs. A Intel fornece processadores para fabricantes de sistemas de computadores, como a Apple, Lenovo, HP e Dell, e também fabrica chipsets para placas-mães, controladores de interface de rede e circuitos, integrados como microprocessadores, memória flash, chip gráficos, processadores embarcados e outros dispositivos relacionados à comunicação e computação. Segundo Gordon Moore, cofundador da Intel, e ator da lei que leva seu nome, os novos processadores Nehalem da Intel representam o maior avanço na tecnologia aplicada a transistores desde a década de 60. Esses processadores, com um tamanho menor que o da unha de um dedo, é o resultado de avanço tecnológico que começou há alguns anos atrás com computadores maiores e de menor capacidade. Em 1945, a ideia de uma unidade central de processadores capaz de executar diversas tarefas foi aplicada por John von Neumann. Essa ideia é a origem dos principais modelos de processadores da forma que conhecemos. Computador ABC. O primeiro computador eletrônico foi o ABC, Atanasoft Berry Computer, construído em 1937 pelo Dr. Vincent Atanasoft e Clifford Berry. Pesava 320 kg e ocupava o espaço de uma mesa. Sua principal função era resolver problemas de álgebra com maior exatidão. ENIAC. Em 1946, foi apresentada publicamente a ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, criada por John Presper Eckert e John William Mauchly. Tratava-se de um colosso de 167 metros quadrados e pesava 27 toneladas, cujo o funcionamento podia elevar a temperatura ambiente a 50 graus Celsius, diferentemente de seus contemporâneos. A ENIAC prescindia completamente de processos analógicos. Durante as décadas de 50 e 60, gerou-se outro grande avanço. Os computadores deixaram de funcionar à base de tubos a vácuo e começaram a utilizar circuitos transistores. 4004 da Intel. Inventados em 1947 por William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain, os transistores são pequenos interruptores de transmissão elétrica. O desenvolvimento do circuito integrado permitiu em 1971 o aparecimento do primeiro microprocessador, o 4004 da Intel, que continha 2000
o 4004 da Intel, que continham 2000 transistores. 4004. Ainda segundo a Intel, o 4004 foi tão revolucionário que foram necessários quase 5 anos para que a Intel ensinasse aos seus engenheiros como construir novos produtos baseados em microprocessadores. Ele também serviu como base para outros modelos como o Intel 8080, o Intel Z860 e, claro, o Intel 8086, que serviu como base para a criação do primeiro PC. Pentium. Em 1993, surgiu os processadores Intel Pentium, 5 vezes mais poderosos que o original Intel i486. O Pentium é a quinta geração da arquitetura x86 de microprocessadores criada pela Intel. Ela seria originalmente denominada 80586 ou i586, mas como números não podem ser registrados, o nome foi alterado para Pentiums. Os primeiros Pentium foram fabricados com uma técnica de 0,8 micrômetros. Trabalhavam com clocks de 60 MHz e de 66 MHz e foram considerados algo problemáticos devido a problemas de aquecimento. Olá pessoal, meu nome é Pedro e eu vou dar continuidade aqui. Vou começar falando do processador Celeron, tá? Então, em 1998, o processador Celeron foi apresentado, o processador Intel Celeron no segmento de mercado de valor fotovoltaico, né, PV, que é a sigla em inglês. Esses processadores rodam muitos aplicativos de forma satisfatória, porém eles apresentam algumas limitações de performance quando rodam aplicativos mais pesados e exigentes, como jogos e demais aplicativos 3D. E difere basicamente em 3 aspectos de seus irmãos maiores, né, que é o tamanho do cache L2, o clock interno e o clock do barramento externo. Essas diferenças fazem com que esses processadores sejam mais baratos do que os processadores de maior poder de processamento. Aqui também eu vou falar agora da evolução dos processadores. Então a gente tem em 1937, né, que foi o primeiro computador eletrônico, que foi o ABC, a sigla dele. Em 1946 a gente teve o ENIAC, que é o Electronic Numerical Integrator Computer, que é o primeiro sem processos analógicos. Aí, em 1947 a gente teve a introdução dos transistores no processador. Em 71 a gente teve o primeiro microprocessador, o 4004 da Intel, com 2000 transistores. Em 1981 foi o lançamento do processador 8008 da Intel, primeiro com 16 bits. Em 82 a gente teve o processador da Intel 286 com 139 mil transistores. Em 85 foi o surgimento da Intel 386, o primeiro processador que permitiu a execução de múltiplas tarefas. Em 91 a gente teve o lançamento do processador da Intel Pentium com 3 milhões de transistores. Em 99 a gente teve o triplo de transistores, que foi o triplo desses 3 milhões, com o processador Intel Pentium 3. 2001 o lançamento do primeiro processador de 90 nm fabricados com silício. 2005 foi o primeiro processador multicore do mercado, o Intel Pentium D. 2006 a gente teve o Intel Core 2 Duo fabricado em 65 nm. 2007 o lançamento do Intel Core Quad, o primeiro processador com 4 núcleos. Em 2008 a era do 45 nm. Aqui eu vou falar também de outro processador, que é o processador 8088 com 10 MHz e o Intel 386 com seus 32 bits. Em 1981 apareceu o processador 8008 da Intel. O mesmo era de 16 bits, trabalhava com um máximo de 10 MHz e dispunha 29 mil transistores. Um ano depois, o processador Intel 286, que contava com 39 mil transistores, foi lançado no mercado. A Intel desenvolveu em 1985 o processador que dispunha de 287 mil transistores, ou seja, 100 vezes mais que o processador de 4004 de 15 anos atrás, né? Era o Intel 386 que com seus 32 bits foi o primeiro que permitiu a execução de tarefas múltiplas. O processador Intel Pentium ele foi lançado em 1991 e ocupava uma superfície de 0,8 micron e continha 3 milhões de transistores. 8 anos depois, a quantidade de transistores passou a ser 3 vezes maior. Então a gente teve aí
9,5 milhões de transistores com processador Intel Pentium 3. E aqui eu vou falar do processador Intel Pentium D. No começo desse novo milênio, a Intel encontrava-se desenvolvendo com o processador de 90nm que oferecia um maior desempenho e um menor consumo de energia, né? Foram os primeiros fabricados com silício. Em 2005 surgiu o primeiro processador multicore do mercado, Intel Pentium D. Olá, me chamo Samuel e vou finalizar a apresentação. O Pentium 4 foi lançado em 2000, com seus 42 milhões de transistores. Ele seria, então, a sétima geração de microprocessadores x86 fabricados pela Intel, e seria a primeira CPU totalmente desenhada desde o Pentium Pro de 95. Ele teria, então, versões lançadas de 1.3 até 2.0 GHz, especificados para o socket 423. Ele executava muito menos trabalho por ciclo que seus concorrentes, como o Athlon ou até mesmo como o antecessor dele, o Pentium 3. Mas esse era realmente o propósito do projeto: sacrificar as instruções por ciclo a fim de conseguir um número maior de ciclos por segundo, ou seja, aumentar a frequência ou velocidade de clock. Com o Pentium D, inicia-se então a era de desenvolvimento multicore de processadores, onde após um ano houve o desenvolvimento do processador Intel Core 2 Duo, que tinha 65 nanômetros e permitiu que chegasse a dispor de até 290 milhões de transistores. Vale lembrar também que os avanços na tecnologia multicore continuaram, sendo então lançado Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, com seus 4 núcleos em 2007. Falando mais especificamente do Intel Core 2 do Inside, a gente vai falar dos processadores de 45 nanômetros, que chegaram ao mercado em 2008, conhecidos sob o código de Nehalem. Os menores processadores do mundo, que usam Hafnium como componente, foram implementados no desenvolvimento dos processadores Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad, Intel Xeon e também na linha mais recente de processadores Intel Atom, que foram considerados a maior inovação dentro da eletrônica dos últimos 40 anos. E para finalizar, vale lembrar também que durante os anos 90 e com o avanço de computadores em casas, com a popularização dos microcomputadores, a Intel investiu pesado em novos projetos de microprocessadores para que ela se mantivesse aquecida durante a indústria e durante esse período ela fosse líder de mercado. Ela de fato conseguiu, e ela ficou marcada pelas suas táticas agressivas e anticompetitivas em defesa de sua posição no mercado, particularmente contra sua rival, a AMD. E ela ficou marcada pelas suas táticas agressivas e anticompetitivas em defesa de sua posição no mercado, particularmente contra sua rival, a AMD, desenvolvedora do Athlon. Além também de uma luta com a Microsoft pelo controle da indústria completa de microcomputadores.